Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste primeiro domingo da Quaresma. Jesus nos convida e nos apresenta neste domingo palavras de serenidade, onde nos mostra um Deus amoroso, cheio de misericórdia para com cada um de nós. E é nesse aspecto que nós podemos então assim meditar o texto do Evangelho, das leituras de hoje. A leitura primeira nos mostra um Deus que se revela aberto para amar e para acolher o seu povo. Diferente do que se pensava no Antigo Testamento, o povo que dizia, que via todo o aspecto naturais, toda enchente, toda tempestade, todas manifestações naturais como um castigo de Deus, como foi o caso do dilúvio. Agora, Deus se apresenta como aquele que está disponível, aberto a construir uma aliança com o seu povo. Aliança quer dizer a coincidência de duas vontades, ou seja, a vontade de Deus assemelha a vontade dos homens e vice-versa. É a coincidência de duas vontades. Deus, então, está aberto a amar, a acolher o seu povo. Não como um Deus que castiga, penaliza, mas como um Deus que constrói uma aliança com todos. E interessante que esta aliança não é simplesmente com a raça humana, mas esta aliança é com a natureza, com o cosmo, com todos os seres vivos. E assim, esta aliança se torna plena, completa. Deus, agora, portanto, se coloca como este que quer que o seu povo, que a sua criação esteja salva, esteja unida a Ele. E o sinal de que Deus está sempre presente junto do seu povo para amar e para conservá-los é através do arco, deste arco que aparece no céu, que antes era símbolo de violência e agora passa a ser símbolo de unidade, de comunhão entre o povo, entre Deus e o seu povo. Caríssimos, para o início desta quaresma, o convite desta leitura primeira é que nós abracemos Deus como Deus caridoso, como Deus misericordioso, como Deus que renova o seu pacto de amor para com a sua criação. E o cosmo é colocado no colo de Deus. Desta forma, nós podemos olhar o texto do Evangelho que hoje nos é apresentado, Marcos, capítulo 1, versículo de 12 ao 15. E dois momentos nos chamam a atenção neste Evangelho. É uma pequena perícope. E o primeiro momento mostra um Jesus antenado com Deus. Logo depois do batismo de Jesus, diz o texto, o Espírito levou para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. O evangelista Marcos, diferente de Mateus e Lucas, coloca Jesus que é tentado durante os 40 dias no deserto, e não simplesmente nos últimos dias, como Mateus. E Marcos não especifica as tentações, como especifica Mateus e Lucas. Mas Marcos, ele coloca de uma maneira geral Jesus no deserto, e ali ele é tentado durante os 40 dias. O que significa, a princípio, que Jesus é impelido pelo Espírito e levado para o deserto. Significa que no dia do nosso batismo, nós somos sim tomados por esse Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é justamente aquele que nos fortalece, que nos capacita para vencer o mal.
Jesus, portanto, ao sair do Jordão, ele é impelido, capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus a vencer Satanás. E interessante que Marcos coloca Jesus no deserto e ali aparecem os animais. Ali Jesus é servido pelos anjos. Recorda uma outra cena, aquela cena do Jardim do Éden, antes do pecado que Adão e Eva pequem. Diz que os animais viviam em harmonia com os nossos primeiros pais. E eles eram servidos pelos anjos. Antigas tradições dizem que depois que os nossos pais, primeiros pais, pecaram, os animais se rebelaram, se tornaram violentos, se rebelaram contra os homens. E os anjos desaparecem depois do pecado de Adão e Eva. Aqui mostra que Jesus no deserto é a constituição do novo jardim do Éden. Os animais estão com Jesus. Os anjos o servem. Ou seja, é um novo jardim. Jesus transforma o deserto, que é sinônimo de maldade, lugar do mal. Jesus transforma no novo jardim do Éden. É a nova criação. E ali, portanto, Jesus, ele vence, é tentado por Satanás. E certamente vence as forças malignas. Esta é a primeira parte do Evangelho. Jesus é conduzido para o deserto e ao longo dos 40 dias, 40 significa a vida inteira, o tempo de Deus. E o deserto é este espaço, lugar das tentações. E Jesus transforma em lugar também de harmonia, pois ele vence as forças malignas. A segunda parte e última deste evangelho mostra a síntese da pregação de Jesus. E esta síntese da sua pregação consiste naquilo que ele diz: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Sim, o reino de Deus está próximo significa que o reino de Deus já é uma realidade. O reino de Deus não é algo que estamos a esperar que chegue. O reino de Deus é uma realidade a se experimentar. O reino de Deus é uma realidade a se, neste momento, a se acolher. Pois é o próprio Jesus o reino de Deus. O reino de Deus é, portanto, uma realidade a se experimentar, a se conviver. Acolher Jesus significa conviver com Deus. Eis, portanto, o grande convite que nos faz esse primeiro domingo da Quaresma. Terminamos essa liturgia da palavra com os conselhos de Pedro, onde nos mostra na sua primeira carta, 1 Pedro 3, 18 a 22, nos mostra que Cristo morreu uma vez por todas para vencer o pecado da humanidade e a fim de nos conduzir a Deus. O objetivo da morte de Jesus é nos conduzir a Deus, nos tirar do mundo do pecado e nos conduzir ao mundo da graça. Depois diz o apóstolo Pedro que Jesus, depois da sua morte, ele resgata todos aqueles que também já experimentaram a morte. Ou seja, o Espírito foi também pregar aos espíritos da prisão, aqueles, e aí faz uma recordação aos rebeldes que não escutaram a voz de Noé, ou seja, aqueles que se afastaram de Deus por decisão própria. Deus os resgata também para si. Ou seja, Deus não condena ninguém. Deus vai ao encontro e busca todos para si. Esta é a visão amabilíssima de Deus. Um Deus que quer todos consigo.
Um Deus que busca resgatar a humanidade nas suas periferias existenciais. E assim nos colocar e nos apresentar o reino da graça, o reino do amor. Desta forma, amados irmãos e irmãs, Pedro apresenta a figura ou a imagem do batismo como esta imagem de resgate. Em outras passagens, o próprio Paulo vai dizer que pelo batismo nós morremos, fomos sepultados na morte com Cristo e com Ele ressuscitaremos para a vida eterna. Sim, Pedro tem esta mesma visão. Ao dizer que pelo o batismo, ele limpa não simplesmente o corpo exterior, mas o batismo nos purifica, purifica o nosso espírito e nos conduz para Deus. Eis a função teológica do batismo. Rezemos, amados irmãos e irmãs, e peçamos a Deus uma santa quaresma. Tenhamos um domingo, uma semana cheia desta presença de Deus e mudemos a nossa ideia a respeito de Deus, que muitas vezes transparece um Deus pesado, castigador. Hoje a liturgia da palavra nos mostra um Deus leve, um Deus misericordioso, um Deus que resgata até aqueles que dele se afastam. Seja este o Deus que nós comungamos, o Deus que nós professamos cada dia em nossa existência, em nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um domingo cheio de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, divulgue esse nosso vídeo, que assim nós chegaremos mais longe e a plataforma do Facebook e do YouTube consegue mandar para mais pessoas à medida que você deixa seu like, que você compartilha, deixa seu comentário. Assim a plataforma vai entender que este vídeo, que esse conteúdo é interessante. Gratidão.